Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, um trecho maravilhoso, né? Como a cruz torna a alma transparente. Tema 38, capítulo 48, do volume 2. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente, e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente encontrou-se presente o confessor e Jesus lhe disse: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Depois se dirigiu a mim e me disse: a cruz comunica tal resplendor à alma, de torná-la transparente, e assim, como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira. Assim, a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz, como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Depois disso me transportou para fora de mim mesma e me encontrei sobre uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício, e por acréscimo, os degraus desta escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. O que dava mais terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. E querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam junto. Ver que quase todas as outras pessoas caíam e infundia calafrio nos ossos, mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então o tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar a Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e me disse: minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Os degraus, móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento, são os apoios humanos, as coisas terrenas, que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. O meio mais seguro é caminhar quase voando sem se apoiar sobre a terra. A força dos próprios braços, com os olhos em si mesmo, sem olhar aos demais, e também tendo-os todos atentos a mim, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Uau, né? Então, é um trecho muito, uau, misterioso, eu acho misterioso, cheio de enigmas. Então, assim, a gente quer entender, né? Como que funciona isso? Logo no começo ele fala, né? Aparece ele, ela vê Jesus com uma cruz no pescoço, menino. Que loucura isso. Fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada no pescoço, toda resplandecente. Então, imagina Jesus com uma cruz pendurada no pescoço.
bem dourada, bonita, brilhante, e que ao olhá-la se comprazia imensamente nessa cruz maravilhosa, né, de ouro, bem dourada, brilhante, um brilho estupendo ali. De repente encontrou-se presente aí. O que tem a ver o confessor com isso, né? De repente encontrou-se presente o confessor. E Jesus lhe disse: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Então, o que veio à minha mente é que no volume 2, nesse período, o confessor começa a participar mais do processo, né? No outro trecho anterior, o confessor era a mão que precisava para crucificar a Luísa. Em outro mais atrás, o confessor estava participando ali, né? E Jesus pedindo coisas para ele, ela pedindo coisas para Jesus pelo confessor e Jesus falando orientações para o confessor. Então, assim, o que eu entendi que nesses dias os sofrimentos aumentaram muito o resplendor da cruz é que o que veio no meu coração é que o confessor tem alguma coisa a ver com isso. Né? Eu acho que uma consciência do confessor, uma valorização, uma participação do padre ali colaborando, né, com essa realidade da alma vítima. Né? Então, é assim, é o que eu senti que Jesus quis dizer sobre esse resplendor. Né, o que valorizava mais a cruz era que não só Luísa e ele sabia da cruz, mas a igreja sabia, né? O padre, representante da igreja, o sacerdote, sabia também desses sofrimentos que estavam acontecendo. Então, os santos também apareceram, né? Então, assim, o céu todo estava sabendo, muitas pessoas, e a igreja também, né? Então, é o que eu senti que Jesus me falou, que veio na minha mente. Aí, depois ele fala que a cruz comunica esse tal resplendor à alma de torná-la transparente. Então, a alma brilha, brilha tanto que ela some, né? Some. Fica uma luz pura, né? E assim como quando o objeto é transparente, ele pode dar todas as cores que se queira. Então, essa alma na cruz crucificada, totalmente ali, reconhecendo o seu papel, aí com a ajuda e apoio do sacerdote e todo o céu também, né, confirmando todo o trabalho ali de Jesus na alma. Então, ela se aí se vê várias compreensões, né, sobre isso. Então, por isso se dá várias cores para essa realidade, para essa pessoa que está na cruz, né, para essa pessoa, significados do que ela assumiu. O que tem ali é só a cruz, né, o sofrimento que ela está aceitando para todos, para ajudar as pessoas e para ela também ser embelezada, né? Então, é o que Jesus mostrou para mim. Então, esse objeto é transparente, ele pode dar todas as cores que se queira. Então, as compreensões que cada pessoa tem, que os santos estão tendo, que o padre está tendo, tá cada um colocando uma compreensão iluminada, tentando compreender o que está acontecendo ali e tal. É o que Jesus colocou no meu coração. Então é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira. Assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Não só pelos outros, né, mas também pela própria alma. Então ela está sofrendo para o bem das outras pessoas. E aí vai trazer o bem para as pessoas, né? Mas também vai trazer um bem para ela própria, que experimenta o sofrimento. Além disso, um objeto transparente logo se descobre se tem alguma falha, né? Se tem algum pó, pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Então, aí se tem algum vício, se tem algum pensamento egoísta, soberbo, se tem alguma vaidade de estar ali sofrendo, se achando melhor que os outros, alguma coisa assim. Então, qualquer pensamento errado, né? Qualquer artimanha ali, né, da alma,
que está sofrendo na cruz ali pensa, eu sou a única que se importa, eu sou a única, então, tipo, é uma vaidade, né, tal. Aí vai se descobrir se tem essa realidade. Se a pessoa faz questão que ninguém, né, atrapalhe ela, e ela não aceita a ajuda de ninguém nesse momento, ela quer sofrer sozinha, tal, porque ela quer ter todo o mérito próprio só para ela, alguma coisa assim. Então vai descobrir o que tem de errado. Se a pessoa não tá gostando, se a pessoa tá tendo um ranço, um tédio muito forte, né? Se a pessoa, então várias circunstâncias ali na hora do sofrer que pode aparecer de defeito da pessoa. Então a cruz vai fazer aparecer os defeitos da pessoa, se descobre os pequenos defeitos. Então, se você está sofrendo alguma coisa, na hora que você está sofrendo, você está sofrendo. E aí você acha que você tem direito, sabe, de aparecer na hora que você está sofrendo, de pedir alguma coisa, já que eu estou aqui sofrendo, então eu quero isso, eu quero aquilo. Em troca, eu quero isso porque eu estou dando, eu estou sofrendo, então eu quero isso em troca. Ah, eu quero aquilo, eu quero isso. Então a pessoa pode ficar manhosa quando ela está sofrendo ali. Ah, já que estou na cama mesmo sofrendo, então eu quero que vocês comecem a valorizar o que eu estou fazendo por vocês. Tipo assim, então você, Deus, você mesmo, Deus, tem que fazer para mim tudo o que eu pedi, porque eu estou fazendo sua vontade. Então faça o que eu estou. Então, assim, tipo, uma cobrança, uma troca também, isso é um defeito. É uma imperfeição. Então vai aparecer essas coisas. Na hora que a pessoa está sofrendo, ela se revela, né? Tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Então, o que é importante na cruz é a pessoa estar sofrendo e ela saber que ela é digna daquele sofrimento. E aquele sofrimento não é um favor que Deus está fazendo para ela. Assim, eu vou te dar a cruz e vai te embelezar. Então, assim, você vai me dar a cruz? Eu mereço, né? Eu sou digna, nossa, que linda, eu sou digna, sou a única digna de ter a cruz. Tipo assim, você achando que eu sou capaz de carregar, as outras pessoas não são. Então tem uma vaidade aí. Então, né? E o que é mais importante da pessoa que está na cruz? Ela estar sofrendo e falar assim, eu não estou sofrendo nada. Isso aqui não é nada. Eu aceitaria sofrer muito mais do que isso, né? Porque o meu Deus sofre milhões de vezes mais. Sofreu muito mais. Eu nunca vou chegar aos pés do meu Deus, do meu Jesus, que foi crucificado, que sofreu. Ele é Deus, ele é santo, nunca fez mal para ninguém, só amou, amou, amou. E ele aceitou passar por todo tipo de coisa. Então, o que eu estou passando ainda não é nada. Então, isso é o sentimento, né, de uma alma transparente 100%, digna morada do Deus do céu. Então, é isso aqui, entendeu? Aí, quem pode dizer o que eu compreendi da cruz e quão invejável a alma que a possui? É muito bom, desde que viva dessa forma, como eu disse, né? Sabendo que você ainda não está sofrendo o suficiente, ainda é pouco perto do que você poderia dar para Deus, né? Depois disto, me transportou, mas também assim, se Deus mandou a cruz e é isso que você consegue dar, não adianta também ficar chorando porque não consegue dar mais. Ai, Jesus, eu tô aqui na cruz, mas só que eu não consigo pegar a coroa de espinho e colocar na minha cabeça. E nem tô conseguindo fazer que outra pessoa faça isso. Eu não tô suportando, porque as dores que eu tô sentindo no braço, nas pernas, já tá muito forte. Então, também isso é um sentimento que não presta, sabe? É uma vaidade também, sabe? Uma coisa ruim também, que não deveria. A pessoa tem que entender que ela recebeu a cruz e aquilo que ela recebeu, ela fala, Senhor, se fosse possível, se o Senhor quiser, né, eis-me aqui para sofrer mais ainda. Mas se o Senhor acha que eu já não tô aguentando, eu não suporto, aí o Senhor manda e eu não suporto, eu aceito que eu não suporto, aceito a minha pequenez. Então isso é muito importante, aceitar ser um nada,
Isso também é muito sério, na divina vontade. Aceitar o quanto que Jesus já deu. Não ficar, me dá mais, me dá mais. Para com isso. Também é um meio estranho também isso aí, tá? Aí depois ele vai para outra conversa, é totalmente, uau, não tem nada a ver com a cruz, ou tem? Vamos pensar. Sobre essa escada altíssima, uma escada altíssima, sobre a qual havia um precipício enorme. O que tem a ver com a cruz, né? Vamos tentar entender. E por acréscimo, os degraus desta escada eram móveis, e tão estreitos que mal se podia apoiar. É muito estranho, né? Não dá nem para colocar a pontinha do pé no negócio. Maluquice. Então é só as mãos, né? A pessoa tá só segura com as mãos, não segura com os pés. O que mais dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. Então tinha o precipício e não tinha como se apoiar nessa para ter ali para ter o peso do corpo, né? Porque o pé é o que vai mais dar sustentação ao peso do corpo. E ali não dá. Aí tem que usar as mãos e ficar praticamente voando ali, né? Sem colocar o pé. Aí o que mais dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. Não tinha apoio. Por que que não tinha apoio? Porque é o caminho aqui da terra, é aqui da terra, né? Essa escada é o caminho da terra para o céu. Então você está na terra andando nesse caminho, né? Então, e da terra para andar nessa escada precisa-se da ajuda do espiritual, né? Ajuda das virtudes, da fé, né? Das virtudes, que são coisas espirituais, para você, né, continuar firme nessa escada e não coisas materiais e humanas. Então é isso que ele vai falar. Querendo agarrar-se nos degraus antes, eles se caíam juntos. Então nem com as mãos você consegue segurar direito. E ver que todas as outras pessoas caíam, infundia calafrio nos ossos. Então várias pessoas caíam. Aí quando essa pessoa cai, ela vai para o inferno. Ou vai passar por um purgatório, não sei. Mas não se podia evitar passar por essa escada. Então todo mundo passa por essa escada. Então o tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e ele me disse: Isso que você viu é um caminho que percorre todos os homens nesta terra, os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento. São os apoios humanos, as coisas terrenas. Então, eles se apoiam em coisas humanas e terrenas. Opinião humana, ajuda humana, né? Que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. Então, dá para falar muita coisa sobre isso, né? Apoio humano, às vezes você vai procurar um sacerdote e ele é humano. E tem muito sacerdote que é muito humano, que não é espiritual nem um pouquinho. E ele te deixa com mais, assim, culpa ainda, né? Mais culpa ainda. Em vez de te ajudar, ele te dá mais culpa. Então, você não pode se apoiar na ajuda desse sacerdote. Então, ele é que mais vai te ajudar a cair mesmo desse caminho, te precipitar mais cedo ainda no inferno. Se você vai por essa cabeça do sacerdote que é mundano, que não sabe que tudo é base humana. Conteúdo humano, filosofia, psicologia. Tem muito padre que vai pela psicologia, pela filosofia e não fala coisas espirituais. O meio mais seguro é o caminhar, quase voando. Então, o jeito de caminhar seguro é pela palavra de Deus, pela fé, é pelo espiritual. Sem se apoiar sobre a terra, a força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos. Então, não dá para você ficar olhando para si mesmo, né? Sem olhar os demais. E também tendo. Então, não pode ficar olhando para os outros que estão caindo, isso atrapalha você. Tem que ficar voando, sem se apoiar sobre a terra, a força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos, sem olhar, né? Tem que ficar com o olho só em você e em Jesus, né?
sem olhar aos demais, e também tendo-os todos atentos a mim, tá? Os olhos atentos a Jesus, a si mesmo e a Jesus, olhando para si e para Jesus ao mesmo tempo, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Então, é a fé que Jesus, ele que já fez esse caminho. Ele já fez o caminho para você subir, né? Ele é o caminho. E aí você tem que ter fé no que ele conquistou, nos méritos dele, né? No que ele conquistou para que você pudesse passar por esse caminho. Então, ele vai ter a ajuda e a força para você. Só ele tem o apoio. Só ele é o apoio que você precisa para subir essa escada, né? Para voar. Voar com ele, sem se apoiar à terra, né? E nem a coisas da terra, né? Psicologia, remédio. Ah, mas além dessas coisas não é importante? Sem a ajuda de Jesus junto, sem o apoio primeiro de Jesus, essas coisas não têm valor. Se você colocar a sua força nessas coisas humanas, remédio que eu vou tomar, tratamento que eu vou fazer, não sei o que lá, e você vai para essas coisas e deixa Jesus de lado, ele não é o centro, aí você vai cair no precipício. Então, buscar Jesus, apoio em Jesus. É o que eu entendi, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, a gente fala mais. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me agora tua vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Como a cruz torna a alma transparente. Esta manhã, o meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente, e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente encontrou-se presente o confessor e Jesus disse-lhe: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Então, como Jesus explicou na meditação, né? Que Jesus está ali aparecendo com essa cruz pendurada no pescoço e resplandecente, e o confessor está envolvido nisso, tem a ver, né, com esse período mesmo da Luísa, e o quanto que foi importante essa participação, essa consciência do confessor, né, para realizar os planos de Jesus, né, os planos de Deus. A gente meditou sobre isso nos trechos passados, né, que como que é importante a participação do confessor junto com a uma vítima, né, da missão dele, né? E quando ela estava rezando pelo confessor, mas tinha coisas que o confessor também tinha que fazer, que Jesus prometeu as três alegrias espirituais, mas que dependia também de uma decisão do confessor, né? Dele estar ali inteiro ali participando, dando toda a atenção para a alma. Então, mais do que o que a Luísa estava pedindo, porque Jesus não prestou tanta atenção nas coisas assim que ela estava pedindo só por questão de saúde física para ele, mas Jesus estava mais preocupado, mostrando também para Luísa as alegrias espirituais que daria para o confessor, né? Então, como que é importante a participação dele? Então, essa consciência, essa participação dele que representa a igreja ali, acompanhando essa uma vítima, né? Estando ali todo esse desígnio, né, que Deus fez, né, de não, Luísa, não é assim, você não vai, não é você sozinha comigo sofrendo, porque como está sendo falado na meditação, que às vezes a cruz, né, faz aparecer sentimentos de soberba que a pessoa tem, revela, torna a alma transparente a ela mesma, revela coisas que tá na alma, e também na Luísa tinha uma certa vaidade de ela querer sofrer, só ela e Jesus, ou ela querer sofrer tudo pelas almas e não deixar elas sofrerem a justiça, é, ela ficar com aquela oposição ao confessor, então tinha um certo capricho, muitas vezes Jesus chama de caprichosa, então tinha nela também isso, e
Então, o que aumentou o resplendor da cruz foi porque foi do jeito que Jesus, né, fez. É porque a cruz que ele manda e envolver no confessor, dentro dos planos dele. Às vezes a Luísa ficava, mas não precisa de mandar o confessor, o senhor me coloca na cruz. Mas o que aumenta mais o resplendor da cruz é essa consciência da alma, é a participação dos outros, né? Você vê que ter o confessor junto aumentou mais ainda o brilho da cruz, né? É interessante isso, a gente for parar para pensar. É porque Deus não fez a gente para viver isoladamente. Ai de nós, né? Se a gente passa por alguma coisa e, e, e tem aquele pensamento assim, né? Eu aguento tudo sozinho, né? Aí tem algum orgulho espiritual, né? De não querer que o outro também seja abençoado, porque às vezes a cruz de um abençoa o outro também, né? O confessor estava participando, então aumentava o esplendor da cruz, porque aí o confessor também estava envolvido nesses sofrimentos, né? O confessor também tinha o seu sacrifício para ser feito, para estar ali acompanhando a uma vítima. Então, é unir o sacrifício do confessor, unir o sacrifício da alma vítima, entendeu? Então, tipo assim, aumenta o esplendor da cruz porque envolve outros. Foi o que eu entendi também, assim, que aumenta o esplendor da cruz quando envolve outros, né? Se você passa, por exemplo, o sofrimento na sua família, aí você não pode ser assim, fechado. Vamos supor assim, você tá doente, você não pode se trancar no quarto e falar assim, não, é eu e Jesus aqui, não quero. é, aí tá todo mundo preocupado com você. Aí uma pessoa quer te levar, quer se sacrificar e te levar no médico. E você não pode ser orgulhoso, sabe? No sentido de, não, eu não quero que ninguém me leve, né? Eu não quero, porque quando a pessoa está sabendo e quer te levar, é Deus que está ajudando você através dela. É Deus que está também colocando aquela pessoa com aquela preocupação, ou seja, ela também terá que fazer um sacrifício, então ela está participando da cruz. Aí você vai para o hospital. Os enfermeiros, os médicos que estão cuidando de você estão participando daquela situação. Então, isso aumenta o esplendor. Eu entendi assim, sabe? Porque envolve o sacrifício de outros também, e doação de outros também, entendeu? Toda essa realidade, né? Entendeu? Que liga as almas, né? Então, comunica mais esplendor ainda, né? Então, o confessor estando junto, a importância, né? Dele estar junto, acompanhando a Luísa, dele ter essa atenção, né? Para alcançar Jesus, para alcançar Jesus, ele tinha que estar também prestando atenção a uma vítima. Então, tem toda essa realidade, né? Então, por isso que ele fala, os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz, que olhando para ela, sinto-me muito feliz. Mas é uma cruz assim, em que o sentido dela foi buscar Jesus, né? Foi se unir mais a Jesus, o que que ele tem para falar, ouvir o que que ele tem para dizer. É, o esplendor da cruz, eu entendi assim também, que todas as vezes que as luzes que nós temos, recebemos, quando a gente passa pelos sofrimentos, porque quanto mais, porque tem luzes, muitas luzes que Jesus deixou, porque toda a vida dele, né? É toda a vida dele. Então, tem tantas luzes envolvidas ali. Então, quanto mais compreensão você tem, quanto mais você olha para Jesus, quanto mais você se concentra na palavra dele, quanto mais, né, você se concentra no que ele fala sobre aquilo ali, você vive aquele momento é, absorvendo, prestando atenção no que ele está fazendo através daquilo, né? Se concentrando na palavra dele, mais aumenta o resplendor da cruz, entendeu? Porque mais valor aumenta quanto mais você conhece, pelo conhecimento, por essa valorização, né? Entendeu? Depois se dirigiu a mim e me disse: a cruz comunica tal resplendor à alma de torná-la transparente, e assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira, assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se podem imaginar, não só pelos outros, mas também pela própria alma que a experimenta aí, tá vendo? Os outros também. Além disso, se um objeto transparente logo se descobre o pó,
as pequenas manchas e até qualquer escurecimento, assim a cruz, como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Então, olha só, a cruz comunica tal resplendor à alma, de torná-la transparente. Isso ajuda a gente a conhecer a nós mesmos, sabe o conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus, que é muito importante para a alma, essa informação, essa luz. Então, a cruz, quando vem um sofrimento, quando a gente é testado em alguma situação que acontece, seja uma contradição que acontece conosco, a gente é uma contradição, uma humilhação, a cruz de algum familiar doente que chega, uma informação que chega até nós que não é boa, né, de alguém que está doente, o que for, ela faz a gente descobrir a nossa própria alma naquele momento, se ali está mais fixo Deus, né? Se o nosso apoio é Deus, né? Se está mais fixo ali Deus ou se está mais o humano nosso. Você tem o pensamento humano. Aí eu achei interessante porque eu estava comentando uma coisa com a Aline e tem a ver com isso. E olha para você ver como que é sutil as coisas. Às vezes a gente não conhece. Deus revela coisas assim que tem humano na gente, né? Que é um pensamento humano e a gente acha que é bonito. Olha só. Igual, por exemplo, chegou uma cruz para minha cunhada. Uma cruz pesadíssima, né? Chegou a notícia para ela, né? Ela tá grávida, né? Ela tá grávida. Eu já comentei em algumas partilhas que eu fiz anteriormente. Eu comentei com vocês a situação da minha cunhada, que não estava se alimentando direito. Ela, o meu irmão, comprando de tudo para ela, de tudo para ela alimentar bem, incentivando, pegando no pé dela. Às vezes indo trabalhar bravo, né? Falando, nossa, mas eu tenho que cuidar de 3 crianças agora. É minha bebê que está no ventre que me preocupa, a maiorzinha que ele tem, de 8 anos, e agora minha esposa, que é uma criança também. É uma criança que não come, que eu tenho que ficar no pé dela. Então tinha vezes que ele ficava indignado que perdia as frutas que comprava. É, ele ia trabalhar e a minha cunhada não levava marmita. Às vezes eu ia perguntar, Regina, você comeu? Ah, não, não fiz marmita não, não levei não. Então assim, ele ficava no trabalho, não conseguia trabalhar, porque sabia que a esposa não estava se alimentando e cuidando direito. E assim foi a gravidez dela, e ele no pé dela e ela não querendo comer. Aí chega umas cruzes. Quando ela foi fazer o ultrassom, aí eles falaram que teve uma malformação lá no coraçãozinho do bebê, um probleminha, que ou com o tempo pode ir com amadurecimento, né, que a criança for crescendo, passa e melhora, ou que tem que ser resolvido com cirurgia num certo tempo da vida da criança, que vai depender do tempo para saber. E agora, no final, ela contava que ia ter o parto no tempo certo, né, com 9 meses, né, que estava programado aí, só para depois do dia 25 desse mês, com as semanas normais. Mas agora os médicos avisam que tem que antecipar o parto, só esperar ela entrar em 37 semanas, já marcou o parto dela, porque ela está com diabetes gestacional, pela falta de alimentação. Ela tá com diabetes gestacional e o meu irmão tá gastando muito dinheiro com o remédio, muito, né? Muito dinheiro mesmo que eles estão gastando com isso. Agora que antes, né, ela não comia quando podia comer no tempo que quisesse, né? Que sentisse fome, podia ali pegar uma fruta, pegar alguma coisa. Agora ela não pode comer, porque os médicos proibiu ela praticamente de comer. Ela só pode fazer 3 refeições básicas e é bem regrada, e é bem assim, determinada isso, um monte de coisa ela não pode comer, um monte de coisa ela não pode comer. Então, é bem regrado, é só o café da manhã, almoço e janta, mas intervalos longos também. E agora as frutas que ela tinha, que ela podia comer antes e não comeu, ela não pode comer mais, por causa do açúcar também nas frutas. Então, assim, tudo bem regrado mesmo, é bem regrado. E agora ela tá reclamando que ela não tá aguentando de fome, ela tá sentindo fome e não pode comer. Olha só como Jesus, né, faz as coisas, né? E aí, quando eu fiquei sabendo disso, que o parto dela já tá, né, marcado, aí me veio assim na minha mente assim, nossa, minha cunhada não valorizou, né?
quando podia, desobediência, tudo é por causa da desobediência, né? A justiça de Deus e tal. Mas ela não tá dando valor e agora tá passando por isso. Aí fiquei pensando no sofrimento que ela ia ter. Aí me veio na minha mente assim sobre a justiça, sobre se eu poderia, se Jesus quisesse me oferecer para a justiça de Deus, pela minha cunhada, de pagar para a justiça, né, o que ela estava fazendo para que ela pudesse ser abençoada no parto. Olha o pensamento. E para mim estava sendo um pensamento muito, né, naquele momento sem aquela reflexão, não tinha nada a ver, né, aquele pensamento, né. Beleza, beleza. Aí eu fui comentar com a Aline, né, nessa realidade, né? E aí Jesus já falou um monte para mim, né? Olha para você ver como que a gente não vê, né? Igual tá falando que tudo que ela tá passando é importante ela passar, porque é as próprias consequências, né, daquela desobediência, porque tinha desobedeceu às ordens médicas, desobedeceu o esposo, que é autoridade, né? Não cuidou, que era a ordem, né? Cuidar uma mulher grávida, se alimentar bem na gravidez, fazer os cuidados necessários, é ordem, é a vontade de Deus. Então tem toda essa realidade, né? Entendeu? E, e que o melhor já estava acontecendo para ela, que ela passar por isso. Aí foi que Jesus revelou a minha alma, né? Revelou uma coisa que era um meu humano, que apareceu ali naquela cruz. Entendeu? O que que é esse humano que apareceu na cruz, que foi revelado? Igual aqui fala, que a cruz comunica o tal resplendor à alma de torná-la transparente, assim como quando o objeto é transparente, ele podem dar. Não é aqui não, não é aqui não, é embaixo. É o que fala aqui, ó. Assim a cruz, como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições. Entendeu? Então, o humano, o pensamento da gente, o pensamento humano que a gente às vezes tem, achando que é divino, achando que é bonito essa preocupação minha, e não era. Era humano. Qual humano que foi descoberto ali? Na hora que eu pensei na justiça, na hora que eu pensei em oferecer pela minha cunhada, que vem esse pensamento, né? O que que é o humano que apareceu ali, né? Foi aí a Aline foi me falando. O que que foi o humano que foi aparecendo ali? Que eu pensei na hora? Fazer o lá no fundo tinha o humano de querer ver o bebê ficar bem, ver o bebê nascendo, de ver que não acontecesse nada com o bebê, né? Que o bebê viesse perfeito, sem nenhum problema. Então, era um humano de querer daquela forma, mas um humano de querer livrar a cunhada de um sofrimento merecido. E se você acha que está fazendo bem para ela, não está. Como Jesus perguntou, você acha que é justo? Você gostaria de não sofrer as consequências dos seus pecados? Você gostaria, então, de você não passar pela cruz, não passar pelos sofrimentos, não aprender com os seus erros? Você não quer isso para você, não é? Então, é justo pedir isso pela sua cunhada, né? É justo pedir que ela fique ilesa nisso, né? Não tem importância se ela pisou na ordem, não importa se ela desobedeceu, não importa nada, ela sair ilesa de tudo, né? Mas não é importante para a própria salvação dela, né? Não é importante que ela passe pelas consequências dos erros dela. Isso não é importante. Então, assim, você está querendo ir contra Deus, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, está querendo saber mais que Deus, está querendo, está indo contra o que Deus está fazendo de justiça na vida da sua cunhada, está se opondo, né, à justiça de Deus. Olha como que é. Aí você descobre que tem um humano ali, entendeu? Numa situação como essa. Um pensamento humano, né? E uma vontade de, né, querer que o outro não passe por nada, né? E ali, aí você vê e fala, meu Deus do céu, como que isso é sério? Então, acho que essa situação serve de exemplo, né? Aí foi, meu Deus, não quero isso, eu largo o osso, né? Abro mão. E Jesus já chamou muitas vezes a atenção da Luísa justamente por causa disso. Ela queria passar, sofrer tudo no lugar das criaturas. E não era justo esse pensamento dela. E às vezes tem uma certa vaidade também. Eu aguento tudo, manda cair sobre mim, eu dou conta, né? Não deixa o outro. Entende que tem coisas, né? E a cruz, há situações que a gente tem que prestar atenção.
Uma notícia que chega até você faz descobrir o que está dentro de você na hora, dependendo da sua resposta que você vai dar diante daquilo. A resposta que você vai dar quando o negócio chega. Chegou a notícia até você e você já se desespera, já se descabela, já tira todas as conclusões no lugar de Deus, já quer tomar todas as iniciativas no lugar de Deus, entendeu? Não ouve Deus, não vai até Deus entendendo o que ele está fazendo com aquilo. Você já fica se pensando em tudo que você deve fazer para evitar aquilo. Isso são também os apoios humanos, que eu estou perguntando para Jesus, o que tem a ver apoio humano com o que o senhor está falando aqui em cima? Tem tudo a ver. Jesus não fala nada à toa, né? Ele sempre fala assim, o que está lá no final está confirmando o que está no início, né? Voltando, retomando o início. Então, olha só. Assim a cruz, como faz transparecer a alma, logo se descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil, é verdade, que é a cruz para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Então, aí, né, chega a cruz na vida da pessoa, e também a cruz é para purificar a alma. Por isso ela torná-la transparente. É para purificar de todo o pó, né? Todo o pó. Essa luz que aqui está falando aqui, ó. Aqui em cima foi explicado isso na meditação. Deixa eu comentar primeiro essa parte aqui também, que foi falado na meditação. Quando o objeto é transparente, ele pode dar todas as cores que se queira, né? Então tem a ver com as luzes, né? Assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possa imaginar. Então, todas as luzes que você tem, né? Toda a compreensão que você tem, né? Então, são essas cores, né? Essas luzes, né? Esse entendimento. Aí aqui tá falando. Não só pelo. Aqui tá falando uma coisa interessante, ó. Que com sua luz dá todas as linhas e formas mais belas jamais que se possa imaginar. Não só pelos outros, mas também pela própria alma que as experimenta. Essas linhas e formas têm a ver com a purificação que ele está fazendo na alma, né? De tirar aquilo que está desalinhado na alma, é, os defeitos, as misérias, os pecados, né? Os desequilíbrios, desordens, os vícios, as paixões. Então, quando ele manda uma coisa para a pessoa, ele está trabalhando na alma dessa pessoa. Ele está purificando essa pessoa. Aí é que fala, e não só ela que ele está purificando e dando formas a essa pessoa, mas também aos demais. É isso que está falando. Com sua luz dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possa imaginar. Não só pelos outros. Então, não só os outros que estão envolvidos ali, mas pela própria alma. Então, tanto a alma que está sofrendo, Deus está trabalhando nela, quanto nos outros envolvidos. Então, meu irmão também está recebendo essa cruz. O meu irmão também está sendo formado, está sendo tocado por Deus, né? E graças a Deus que não foi buscar um apoio errado, né? Ele foi lá, já levou a minha cunhada para a unção dos enfermos, vê que já entrega também para Deus, né? Confiando que é Deus que tem que tomar à frente. Então, assim, põe na mão de Deus, né? Não tá se descabelando, né? Ele tá buscando em Deus, né? Então, assim, as pessoas envolvidas, médicos, equipe, enfermeiro, a bebezinha, tá todo mundo dá conta. A família toda, né, com essa situação, tá todo mundo em conta. Todo mundo que participa daquilo ali está também, recebe essa influência da cruz, entendeu? Por isso que o confessor também está envolvido na vida da Luísa, né? Totalmente envolvido nisso. Então, aí aqui embaixo vai falar assim: quem pode dizer o que compreende da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Depois disto, me transportou para fora de mim mesmo e me encontrei sobre uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício, e por acréscimo os degraus dessa escada eram móveis, e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. O que mais dava terror era o precipício. Eu não podia encontrar apoio nenhum, de nenhum tipo, tá? E querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam junto. Vê que quase todas as outras pessoas caíam e fugia calafrio nos ossos. Mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então é a vida, é a terra, é a passagem da terra. Todo mundo está nessa escada.
todo mundo que está vivo, todo mundo que vai estar na terra, todo mundo que já esteve, todo mundo passa por esse caminho que Jesus já passou, já deixou nele a segurança. Ele é a ponte segura. Jesus é a ponte segura, né? É nele que nós temos que nos apoiar, entendeu? Então, ele não deixou apoios terrenos, ele deixou apoio nele, na palavra dele, nele. Ele é a nossa segurança, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem segue nunca dará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, é nele que está a luz da vida. É nele que está o caminho, é nele que está a verdade, é nele que está a segurança. Entendeu? Então, não tem outro apoio, né? Então, olha só. Então, tudo que aparecer de apoio na Terra é falso, né? Apoio pelo apoio em si, né? Diferente quando Deus manda uma ajuda. Mas aí é Deus que está mandando. A luz é porque é Deus que está mandando só. Não tem que nem ficar vendo pessoas, vendo coisas, o instrumento em si, mas o Deus que está mandando, né? Entendeu? Então, aqui, ó. Mas não se podia evitar passar por aquela escada. Todos têm que passar. É a prova, né? É o teste, a escola, né? O ensinamento para nós. Então, eu tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar Jesus para que viesse em minha ajuda. É isso que a pessoa tem que ter, essa atitude. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e me disse: Minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra, todos. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para dar um sustento são os apoios humanos. As coisas terrenas que se querem apoiar sobre elas, em vez de lhe dar uma ajuda, dão-lhe um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. O meio mais seguro é caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra. A força dos próprios braços, com os olhos em si mesmo, sem olhar os demais. E também tendo-os todos atentos a mim para ter ajuda e força, assim se poderá facilmente evitar o precipício. É maravilhoso isso que está falando, né? E é muito sério. Como que é fácil, né? A pessoa, quando ela põe a segurança dela no que é terreno, né? Ele está falando aqui, facilmente se precipita no inferno. Quando o Deus da pessoa é o dinheiro, né, dela, aí ela tem uma cruz, um sofrimento, aí ela vai se apoiar no dinheiro dela, né? Ela acha que o dinheiro dela pode aliviar todo o sofrimento dela. Ah, estou sofrendo, e às vezes sofrimentos tão egoístas, né? Assim, que ela é tão egoísta no sofrimento, aí mostra o quanto ela é egoísta, né? Que ela passa pelo sofrimento e não aceita, né? Passar por aquele sofrimento e já vai correr para buscar todos os especialistas necessários para livrar ela daquele sofrimento e ela põe segurança. Uma pessoa vira para ele e fala: aquele doutor tal é perfeito, é o melhor que existe, vale a pena, vai lá, você vai ver só, esse doutor salvou a minha vida, vai salvar a sua também. Aí a pessoa, né, não olha para Deus. Ela não é em Deus que ela busca assim, qual que é a sua vontade, o que o Senhor quer para mim, não. Ela vai e já pensa no que ela pode fazer para se safar, no que ela pode fazer, ela já pensa no apoio humano, né, na pessoa humana, né. E quanta gente, né, não está se caindo no precipício com isso, né, que estão buscando no humano, né, é, a se apoiar, né. E quantas pessoas já não estão caindo nisso, a mulher está lá sofrendo, porque quer fazer uma correção estética, facial, né, aí põe a segurança lá no médico e depois tem uma complicação, né, no procedimento lá estético e sai pior do que estava, né. Às vezes estava bem e fica ruim. Por quê? Porque não queria a cruz do envelhecimento, não queria a cruz de aceitar ali uma debilidade, né. Mas ela queria sobreviver na terra, ela queria viver na terra, queria se apoiar na terra, ficar linda e maravilhosa, aí vai lá se apoiar na estética lá e dá errado. Então, assim, tantas coisas que a gente pode ver, né, que é real, que acontece na vida das pessoas, assim, sabe. Põe o apoio na psicologia, pela psicologia, né, apoio no psicólogo. Tá com a depressão, sofrimento, já só vê o apoio no remédio. Então, assim, a pessoa não olha para Deus, ela olha ela já pensa no que ela pode fazer na terra, com as próprias forças dela,
tenta se apoiar no seu próprio entendimento, né? Então, assim, em vez de ouvir a Deus, em vez de buscar a Deus. Então, tem tudo a ver com a cruz, né? Porque quando ela busca Deus, ela encontra luz, essa beleza que está falando lá em cima. Essa luz que ele está falando lá em cima, ela só vai encontrar se ela buscar no espiritual, em Jesus. Aí que ela vai ver mais brilho e esplendor naquela cruz que ela está passando. Porque ela vai encontrar luz, ela vai encontrar informações de Deus ali, conhecimento de Deus. Para que ela está passando aquilo, né? E a beleza que Deus está fazendo na vida dela, ela passando por aquele sofrimento. Mas se ela for buscar apoio nas pessoas, as pessoas vão ficar coitadinha. Faça isso para se livrar. Ah, não está dando certo na igreja, não? Já fez novena? Vai buscar em outras coisas, né? Tem espiritismo. Vai no espiritismo buscar. Você está sofrendo com a perca do seu parente? Vai no espiritismo para você conversar com ele, né? Para você ter uma carta dele. Lá tem uma pessoa lá que recebe cartas, né? Do além. Vai lá, né? Ver o que essa pessoa tem para te dizer, né? Tudo precipício, tudo no demônio, tudo no abismo. A pessoa está buscando as trevas, entendeu? Aliviar a dor dela. Então ela vai ter enganação, decepção, entendeu? Mentira, entendeu? Então a pessoa vai buscar, não tá resolvendo na igreja católica, não. Já fiz de tudo. Então, deixa eu facilitar, deixa eu ir lá buscar alguém que faça um trabalho para mim, né? Para mim conseguir o que eu tô querendo. Tudo esses degraus móveis, precipício. Doutrina da nova era, autoajuda, reiki, tudo isso. E tantas coisas. Yoga, né? Tanta coisa que é oferecida, né? Né? E não tem luz ali, né? A luz que tem cai fora, cai fora. Aonde está a luz em Jesus, na palavra, naquilo que ele nos deixou, na vida dele, o que ele fala? É a luz do evangelho, da palavra dele que nós temos que viver. É a luz de Deus. É lá que nós vamos encontrar, né? Toda essa beleza, esse resplendor que vai nos dar força para passar por esse vale, né? Por essa terra, que vai fazer a gente conseguir subir essa escada. Não pode tirar os olhos de Jesus. É nele que vai ter força para a pessoa passar e vencer qualquer coisa. E eu achei interessante que vai falar da meditação, né? Que às vezes também a cruz faz parecer na alma, que às vezes a pessoa tem uma soberba, né? Uma coisa de querer escolher o sofrimento, não aceitar tal sofrimento, ou de se achar maravilhosa por estar passando aquele sofrimento e se sentir assim, tão merecedora de ser mimada por Deus. Senhor, já sofri isso por Senhor, já fiz esse sacrifício, não esqueça disso, agora eu sou obrigado a fazer o que eu quiser também. Eu sou obrigado, você lembra o sacrifício que eu fiz por Senhor? Eu fui na igreja, eu fiz novena, eu rezei rosário, de joelhos. Eu fiz isso, eu fiz caridade, entendeu? Entendeu? Então, assim, aí você vê que tem fins humanos ali na pessoa, né? Foi por ela que ela fez, né? Então, tanta coisa que revela da alma, né? Às vezes a pessoa que é soberba, não, mas, nossa, que vergonha, eu tô sofrendo nada, Senhor. Eu já tô acabada por uma dor de cabeça. Não, Senhor, eu quero uma cruz, outra cruz, né? Pode mandar. Então, não é assim também, é perigoso isso também, entendeu? É aceitar o que Deus manda, o melhor é isso. Sabe o que Jesus ensinou para a Luísa? A Luísa também que ficou escolhendo, quando ela foi escolher a cruz, ela não coube nela. Quando ele tem um trecho, né, que ela foi deitar na cruz, e a cruz era grande demais, e os braços dela não dava para estender, não dava para estender as pernas na cruz. E ela foi para a mais bonita, a maior, a mais bonita. Isso era para mostrar também a alma dela. Quando Jesus é que escolheu, quando não foi ela que escolheu a cruz, quando ela aceitou que foi traga, coube. Era que Deus queria, que ela podia carregar. Então a gente aceita o que Deus manda, entendeu? O que é a humildade que Deus quer de nós? O que vai mostrar que é o divino em nós?
Você não vai passar pelaquela cruz e falar, ai, qual que é o sentimento que você tem, né? Isso não é nada. O que Jesus passou não se compara a isso que eu estou passando. Então, o que você responde diante do sofrimento, o que você conclui, o que você pensa diante daquela notícia do pensamento, faz transparecer o que está dentro de você. Se a palavra de Jesus está fixa, se o que você está lendo do livro do céu está encarnado dentro de você mesmo, ou se você está mais humana do que nunca. Eu fiquei muito assustada ontem, muito chocada, porque parecia um pensamento muito sutil que vem. Ai, parece lindo isso, né? Querer livrar a cunhada do sofrimento, parece lindo, né? Mas não pode ter uma vaidade também. Ai, a heróica aqui, ó. A heróica, querendo livrar a cunhada do sofrimento. E aí? Entende? Querendo dizer para Jesus o que é melhor fazer. Nossa, Jesus já está trabalhando quando isso aconteceu. Quando chegou essa notícia, quando chegou esse diagnóstico, ou seja, já tem luz ali. Jesus já está trabalhando ali na vida da cunhada da melhor forma possível. Porque se ele permitiu que isso acontecesse, é o melhor. O que eu tenho que fazer é buscar luz nisso, é concordar com Deus, é dizer, fia-te, faça-se. A tua justiça é maravilhosa, é para o bem dela, é para correção. Amém. Então, tem tantas luzes ali, entendeu? Então, assim, às vezes o humano que já, nossa, eu não quero que a bebezinha, eu não quero que minha cunhada morra no parto. Você tem que entregar. Eu não quero, eu acho que isso vai ser o pior, você não sabe. Eu não quero que a criança nasça com uma formação, que ela morra, né, durante o parto, a criança morra. Eu quero o bem dessa criança. Então, tem às vezes um humano ali apegado, e nós temos que ser totalmente desapegados. Então, a cruz é para nos desapegar da terra, desses apoios humanos, ou do apoio em si mesmo, do apoio que é a nossa opinião, do que a gente acha que é melhor, né? Entendeu? Então a cruz é importante, que às vezes a pessoa se apoia tanto sei lá, ela apoia tanto no que ela conquistou na terra, né? De bens materiais, de pessoas, né? Que gosta, admira ela. Mas aí vem uma cruz e tudo isso parece que perde o valor, é precipício, é abismo. Ela vê que ela não pode mais se apoiar, as pessoas abandonam ela. Na hora da festa tava todo mundo com ela e depois ninguém tá mais com ela e ela percebe que as pessoas são volúveis, não dá para se apoiar nas pessoas. Elas te amam hoje, amanhã te odeiam, né? E assim, e é Deus mesmo permitindo tudo isso para a pessoa se apoiar só nele. Só ele é aquele que vai realmente ficar e permanecer. Então, assim, não dá para a pessoa apoiar achando que ela é a responsável pela sobrevivência de todo mundo, que ela é indispensável. Nossa, mas eu sou uma mãe indispensável, eu não posso morrer, porque meus filhos têm que se apoiar em mim. Eu sou o apoio dos meus filhos. Aí Jesus vai e te tira de do jogo. E aí? Aí depois mostra que ele manda outra ajuda. Ele que manda. O apoio quem tá dando é ele, não é aquela pessoa que você tem que ver. Então, tantas coisas que Deus permite nas famílias, né? Permite, é muito interessante o trabalho dele, justamente para tirar essa eu soberbo da pessoa, né? Ela achar que é ela que faz aquilo, que é ela que é responsável, que ela é indispensável na vida dos filhos, que se ela morrer, já era, os filhos vão se perder. Não, não existe isso, gente. Ninguém dá segurança para ninguém. É Deus que dá. Amém?